Agora nós vamos falar sobre inteligência emocional, porque escolher uma profissão e seguir em diante é uma decisão complexa para jovens e adultos. A tentativa de conciliar algo que gosta com um futuro promissor pode causar conflitos internos. Para ajudar o processo de tomada de decisão, a inteligência emocional é fundamental para que a pessoa conheça os seus sentimentos com profundidade. Para ajudar você que está passando por essa fase ou que tem filhos que estão pensando no que cursar, nós recebemos o psicólogo Adilson Avis, que é especialista no assunto, para dar dicas, então, e também para você entender, porque inteligência emocional está muito em alta, mas as pessoas às vezes têm dificuldade de compreender. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, Keltrin, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Então começa definindo para a gente o que é inteligência emocional. Alguns anos atrás, se entendia a inteligência como aquela inteligência que você tinha um raciocínio rápido, né, e abstrato, que é fazer cálculos rápido. Depois, né, com alguns teóricos pesquisando no assunto, hoje a gente entende que existem múltiplas inteligências. Inteligência verbal, inteligência motora, e agora nós estamos falando muito sobre inteligência emocional. Então, o conceito de inteligência seria, a grosso modo, a capacidade que uma pessoa tem de resolver um conflito imediato, sem se preparar anteriormente. Então, isso é bem peculiar com relação às emoções, porque você não consegue prever as suas emoções. Elas acontecem de imediato, né? Você não consegue dizer assim, daqui a 5 minutos eu vou ter muita raiva, ou amanhã eu vou sentir muito amor. Não, você precisa entender, né, como que você reage às diversas situações, nomear as suas emoções e aí sim entender como lidar com elas. E considerando que na maior parte do tempo nós estamos mais reagindo do que tendo atitudes conscientes, a gente precisa isso para qualquer área da vida. Mas nas profissões, no nosso trabalho, acaba sendo quase que uma qualidade, um diferencial. Porque muita gente às vezes é um bom profissional, mas tem dificuldade de lidar com as suas emoções. O que nós temos percebido, conversando com as pessoas que trabalham com RH nas empresas, é que as pessoas elas chegam nas indústrias muito bem capacitadas com questões técnicas, né? Felizmente, vamos dizer assim, as faculdades e os cursos técnicos estão, de uma certa forma, preparando as pessoas para chegarem na indústria e praticarem lá as suas questões de nível técnico. O que acaba acontecendo é que as pessoas acabam não sendo preparadas emocionalmente. Então, esse funcionário ele é um ótimo técnico, mas ele não consegue trabalhar em equipe, ele não consegue lidar com liderança, não se submete à hierarquia, não consegue cumprir horários, não consegue passar conhecimento. Então, essa pessoa não consegue lidar com frustração, tem um limiar de frustração muito baixo. Então, a empresa acaba segurando até não aguentar mais e ele acaba perdendo o trabalho por conta das suas emoções. E muitos, inclusive, Keltrin, acaba entendendo, então eu não nasci para ser funcionário, então eu vou abrir o meu próprio negócio. Muitas vezes, abrir o próprio negócio é uma segunda opção porque ele não consegue lidar com o estresse, vamos dizer assim, da sua função na empresa, né? E aí vai encontrar outras dificuldades, né? Porque empreender também é muito desafiador. Agora, você já deu algumas dicas ali das reclamações dos gestores, né? Não respeitar a hierarquia, baixo nível de frustração, mas e quando não tem esse feedback? Né? Quando a pessoa que age assim, né, dessa forma, não sabe que está agindo assim e o gestor não fala. Como é que ela pode, ela mesma, fazer essa autoidentificação? Essa pergunta é ótima, porque lá naqueles feedbacks que a gente recebe muitas vezes lá nas reuniões com o gestor, acaba se falando muito em termos técnicos e, de uma certa forma, esse feedback não acontece porque a maioria acaba não dominando o assunto, acaba encaminhando para profissionais como psicólogos e psiquiatras. Mas a pergunta primordial para a gente fazer é, primeiro, eu preciso entender as minhas emoções. As emoções se dividem em duas partes, emoções primárias, aquelas que nós nascemos com elas, e as emoções secundárias. As primárias, elas são instintivas, como, por exemplo, raiva, medo, nojo, agressividade. E, geralmente, quando você está diante de um estressor, você expressa essas emoções primitivas. E é a partir das emoções secundárias que você começa a controlar esse ímpeto que você tem diante de situações desprazerosas. Mas isso tem a ver com temperamento também. Tem pessoas que são mais recatadas, mais tranquilas, mais quietas, falam mais baixo, e tem pessoas que são mais impulsivas, falam alto, gesticulam. Então é importante você entender qual é o teu temperamento e adequar a quantidade de energia que você acaba empregando nas reações emocionais que você tem no cotidiano. Muito bem. Agora, uma pessoa, por exemplo, que
né, se descreve como alguém introspectivo, fala pouco, tímido, mas tem o sonho de cursar uma profissão que exige, né, que ela se expresse, que dialogue, por exemplo, como direito, ou enfim, até mesmo vendas. Como que ela pode administrar isso internamente, superar essa característica? Essa é uma pergunta muito importante, sabe, Kelton? Porque muitas pessoas acabam acreditando que eu não nasci para isso, eu não nasci para essa profissão, eu acho que eu não dou para esse cargo. Não, todos nós, de uma certa forma, podemos nos desenvolver para qualquer cargo na face da terra, vamos dizer assim. Mas você precisa entender quais são as tuas necessidades emocionais e quais são as suas qualidades, vamos dizer assim. Tem algumas profissões que exigem de você uma resposta rápida, né? Com aquelas profissões mais estressantes, vamos pegar as Forças Armadas ou aquelas profissões que exigem de você uma questão mais emergencial. Operadores de aeroportos, exatamente, né? Você precisa tomar uma decisão de uma forma rápida. Então, aquelas pessoas que têm um temperamento mais impulsivo, vamos dizer assim, né? Aquelas que são mais proativas, elas conseguem se dar melhor. Mas não quer dizer que você é um pouco mais lento, um pouco mais racional nas coisas, não consiga se desenvolver a partir disso. Você pode treinar comportamentos para respostas rápidas e você pode se desenvolver sim. A questão é que ninguém nos ensina que nós podemos criar potencialidades de acordo com as nossas estruturas de personalidade e de emoções para lidar com os vários desafios das profissões, né? Porque, Adilson, em qualquer situação, por exemplo, se você é uma pessoa mais explosiva, né, e começa a se perceber que você tem tido essas reações, vai te causar desconforto, porque você quer mudar. Se você é uma pessoa mais quieta e não consegue falar, e você quer falar, também vai causar desconforto. Então, a gente tem que aprender a acolher o desconforto, seja qualquer situação. A questão é, a resposta emocional que a gente tem, Catherine, é extremamente importante, porque assim, se você não responder às suas emoções, isso é um problema. Então, a gente precisa responder às emoções. O problema é quando a gente responde de uma forma exagerada ou de uma forma minimizada, né? Quando você não adequa, quando aquela resposta não é adequada com o ambiente que você está. Aí você pode somatizar e criar aqueles problemas que a gente já sabe de ansiedade, de psicossomáticas que a gente tem nas pessoas aí que passam do limiar, né? Perfeito. A gente falou, né, então, assim, quem está em busca de uma escolha ou então também quem, de repente, está nessa transição de carreira, ela pode, além de entender, vou trabalhar com isso, ganhar dinheiro com isso, mas ela pode botar também na balança o quanto eu serei feliz trabalhando nisso. Eu diria justamente isso, Catherine. Geralmente as pessoas, né, eu não digo geralmente, mas culturalmente falando, as pessoas elas acabam preferindo algumas profissões a partir do ganhar bem, do status, e muitas vezes elas acabam esquecendo o quanto elas vão ser exigidas emocionalmente com relação a isso e como elas adequam a sua capacidade ou a sua característica emocional diante dessa profissão, né? Perfeito, muito bem colocado, Adilson Avis, psicólogo. Mais uma vez, obrigada pela sua presença e seja sempre bem-vindo ao Ver Mais.